Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1 a 1 entre Bragantino e Botafogo e com isso a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores, tá ok? Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, jogo que assim, tecnicamente não foi tão bom, né, cara? Mas era um jogo que tinha toda uma pressão extracampo, né? Pela campanha que o Botafogo fez ano passado. Ao mesmo tempo espetacular e decepcionante pela reta final, né? E aí, imagina um Botafogo que a maioria do campeonato foi líder e acabar sendo eliminado na pré-Libertadores. Seria realmente um desastre, mas conseguiu garantir a classificação. Então, os gols da partida, o primeiro foi marcado pelo Júnior Santos, jogada do Hugo pela esquerda, foi numa dividida ali com o jogador do Bragantino. O árbitro não estava marcando qualquer faltinha, o jogador do Bragantino não percebeu isso, tentou simular a falta, ele não deu, o Hugo cruzou, o Júnior Santos entrou livre na segunda trave para fazer 1 a 0. Naquele momento o Botafogo já estava com 1 a menos, né? O Damian Soares tinha sido expulso. Era o último homem, puxou Juninho Capixaba, levou o vermelho direto, bem expulso. E aí na reta final, para dar mais emoção para o jogo, o Thalisson recebeu um passe do Juninho Capixaba, tirou o Lucas Halter para nada, finalizou sem ângulo e fez um golaço, fez o gol do empate em 1 a 1. Então vamos fazer aqui a análise. Primeiros destaques do Bragantino, cara. Vale destacar que o Lucas Cunha, né, que vacilou no gol do Botafogo, houve uma rodando o árbitro, né, tava deixando rolar muito o jogo, não marcava qualquer faltinha, e é assim que tem que ser mesmo aqui no Brasil. Qualquer jogo, aqui no Brasil não, em vários lugares, mas principalmente aqui, que é o que a gente mais assiste, né? Qualquer puxãozinho, qualquer simulação assim, o árbitro marca falta. E eu acho bom assim que é nesse tipo de lance que o povo para de, os jogadores vão parar de tentar simular, cara. Porque quando eles perceberem que o juiz não tá marcando, vai resultar em um gol, por exemplo, do Botafogo, que foi isso que aconteceu. E não dá pra falar que a arbitragem foi ruim, dá pra falar que foi polêmica. Porque no lance da expulsão do Damian Soares, se ele tivesse marcando qualquer faltinha, ele daria uma falta do Júnior Capixaba na origem e não daria o vermelho pro Damian Soares. Ele daria a falta no Lucas Cunha e não sairia gol do Botafogo. Então, ele deixou eu seguir nos dois lances capitais. Acabou resultando um na expulsão do Botafogo, outro no gol do Botafogo. Então, eu gostei muito da arbitragem. Eu já queria destacar isso daí. Para mim, no Brasil tinha que ser assim. Sem simulaçãozinha, simulou, deixa seguir, simulou porque quis. Ninguém te obrigou a se jogar, se jogou porque quis. Então, se foi falta, marca, se não for, deixa seguir, o cara que se lasque, se jogou porque quis. Então, o Lucas Cunha tentou simular, simulou mal, seguiu o lance e o gol, que basicamente o gol do Júnior Santos garantiu a classificação do Botafogo, porque o Bragantino ia ter o quê? 15, 20 minutos para virar o jogo, para levar para os pênaltis. Sendo que estava precisando só de um golzinho, o jogo estava se desenhando para a mão do Bragantino. Nessa simulação do Lucas Cunha, acabou jogando tudo por água abaixo. O Júnior Capixaba fez uma boa partida. O Lincoln, depois que teve a expulsão do Botafogo, cresceu na partida. Não entendi porque ele foi substituído. Naquele momento, o Botafogo com 1 a menos, o ideal é puxar o Lincoln para uma linha ali de segundo volante, tirar o Jadson e aí ter mais capacidade de armação, porque o Lincoln. Eu torço pro Grêmio. Eu lembro de quando ele surgiu no Grêmio, ele tem muita capacidade de finalização, de drible, de armação de jogo. Foi uma grande contratação do Bragantino e ele é a cara do Bragantino mesmo. Enfim, foi uma excelente contratação. Depois da expulsão cresceu no jogo. O Elinho, sempre o jogador mais perigoso do Bragantino no jogo. Eu achei o Sacha meio discreto e o Borbas também meio discreto. Eu acho que os destaques dessa equipe titular foi o Elinho, o Lincoln e o Júnior Capixaba. Para mim foram os melhores do Bragantino. Entraram o Thalisson entra e faz um golaço espetacular. O Guilherme entrou na esquerda, entrou num gás impressionante, deu muita velocidade, intensidade por ali, muitas vezes precipitada, né? Forçou alguns passes que não precisava, tentou alguns dribles que não era para fazer, mas dá para ver que é um cara que tem muita força e é muito rápido. Acho que ainda pode ser peça importante para o futuro do Bragantino. Entrou lá Quintana mais pela ponta direita, o Matheus Fernandes foi uma boa mexida, colocou ele no lugar do Jadson, né? Eu acho que colocando o Matheus de primeiro, ou até mesmo o Eric Ramírez de primeiro, o Lincoln de segundo,
e o Sacha, o Elinho e colocava o Thalisson ali na ponta no lugar de um Jadson, já estava excelente. Ele foi mexendo muito, foi tirando o Eric Ramírez, tirou o Sacha, tirou o Lincoln, que eram caras que têm muita capacidade de dar uma assistência, fazer um gol, e o Caixinha acabou tirando eles, na minha visão. Ele errou em colocar, por exemplo, a Quintana, em colocar, sei lá, o Guilherme, né, porque já tinha o Juninho Capixaba. Enfim, eu achei um erro ter tirado. O Jadson ele fez correto em tirar, na minha visão, mas ter tirado o Eric Ramírez e principalmente o Lincoln e o Sacha não eram para ter saído, na minha visão. São caras que têm maior capacidade de um para dar assistência, outro de fazer gols, que na minha visão nesse momento decisivo não tinham que ter saído, né? Com eles sendo substituídos, faltou um cara para chamar a responsabilidade. O que mais chamou foi o Elinho, acabou parando no Gatito, que fez uma grandíssima partida. Destaques do Botafogo. O Damian Soares, destaque negativo, né, pela expulsão. O amarelo do Marçal no primeiro tempo, um dos amarelos mais idiotas que eu já vi na minha vida. O cara demorou para cobrar um lateral com 20, 30 do primeiro tempo, leva o amarelo, fica pendurado o jogo inteiro, com o Elinho caindo na ponta ali toda hora, para ele ser expulso era 2 palitos. Então, foi um amarelo muito besta do Marçal. O Lucas Halter, assim, tomou um drible desconcertante do Thalisson. Não pode tomar esse tipo de drible. E resultou no gol do Bragantino, né? Eu achei que o Marlon Freitas fez um bom jogo. O Danilo fez um bom jogo. A linha de defesa do Botafogo principalmente fez um bom jogo, porque mesmo com um a menos se fechou muito bem. E aí o principal destaque é o Gatito. Já vou antecipando, para mim o craque da partida foi o Gatito Fernandes. Se não é ele, o Botafogo estava eliminado. Fez uma partida espetacular. Achei o Tiquinho meio sumido. Teve um lance que ele tenta encobrir o Cleiton no primeiro tempo. Lindo. Fez perfeito, quase saiu um golaço. Achei o Savarino sumido. O Carlos Eduardo sumido. O Júnior Santos, mesmo sumido, não jogando, não participando tanto, é ele que faz o gol. A bola tá procurando ele, cara. É impressionante. Entrou o Matheus Ponte no lugar do Damian Soares na direita, né? Entrou o Danilo Neves. O Hugo entrou bem na esquerda, né? Ele entrou numa linha mais avançada para ter Marçal e Hugo. E o Hugo que rouba a bola e dá assistência para o Júnior Santos. Então entrou bem. O Gregory entrou bem no meio de campo. E o Janderson entrou no ataque. Eu não gosto muito do Janderson. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? Acho que para um Botafogo ele não pode ser o reserva do Tiquinho Soares. É um desnível muito grande, cara. Não dá. E não é nem que ele seja ruim, até porque ele é muito novo, né? Ele tem um potencial grande. Mas se você tirar o Tiquinho Soares e colocar o Janderson, não dá. É uma diferença muito grande. Então acho que naquele momento era melhor até puxar um Júnior Santos para centroavante, ficar mais espetado sozinho na frente, colocar outro ponto de velocidade por ali. Enfim, o próprio Diego Hernandes, o Raí ou o Cauê para ter um cara de para dar esse passe para o Júnior Santos, enfim. Estatísticas: 17 finalizações do Bragantino sendo 6 a gol, 9 do Botafogo sendo 1 a gol, posse de bola 62% a 38, faltas 8 contra 13, tendo 1 amarelo contra 5 e 1 vermelho, escanteios 10 para o Bragantino, 4 para o Botafogo. A realidade é uma só: o Botafogo foi para se classificar. Independente de jogar bonito, jogar feio, jogar mal, o importante é que passou de fase e foi moldado já para isso. Jogou defensivamente quase que o jogo inteiro, a bola nos pés do Bragantino. O Bragantino não conseguiu ser muito perigoso e quando foi perigoso parou no Gatito, que fez uma partida espetacular. A única bola que entrou a do Thalisson, um golaço, mas fora isso tudo parou no Gatito. E do outro lado, aquele mole do Lucas Cunha, né? O Botafogo não teve quase nenhuma chance perigosa no jogo. A chance do Tiquinho que ele chutou do meio de campo que passa perto. E essa na falha do Lucas Cunha que tenta simular uma falta e termina no gol do Júnior Santos. Fora isso, o Botafogo não deu nenhum perigo. Mas foi mortal. E é isso que interessa, né? E a classificação veio graças a isso. Então, o Botafogo jogou mais moldado, entendendo qual que era a importância do jogo. O Bragantino deu essas bobeiras, desperdiçou as oportunidades que pararam no Gatito. Botafogo segurou o placar, Botafogo está classificado. Então, é isso, não tem muito mais o que dizer. Só para fechar então, o craque da partida, Gatito Fernandes. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou? Deixa o dislike, comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. E é isso. Só para constatar aqui também, até o momento o craque da Libertadores é o Júnior Santos. Tem nem dúvida, né? O tanto de gol que ele já fez. Se não fosse o Júnior Santos nesse início de temporada, o Botafogo já estava eliminado da Libertadores. Isso é fato. Enfim,
Foi esse o vídeo, valeu e falou.